Vamos dar início à mesa 10, edição de correspondência. Como vocês já sabem, cada apresentador tem 20 minutos e ao final das apresentações, abrimos outros 20 minutos para comentários, perguntas. Vamos começar com a Flávia Barreto Corrêa Catita, com o trabalho Mário de Alencar, Edita Machado, o caso de Almada. Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo a presença de vocês, a presença do professor, a organização da comissão. É sempre uma grande oportunidade poder discutir trabalhos em andamento, conversar, trocar ideias com os colegas, com os professores e com a plateia. Também aproveito para agradecer o CNPq pela bolsa de doutorado, que tem proporcionado condições para que eu desenvolva a minha pesquisa. E, rapidamente, o meu projeto de pesquisa, ele tem por objetivo analisar um poema herói cômico de Machado de Assis, que é intitulado O Almada, a partir da reconstrução do percurso historiográfico, histórico, das suas edições e da sua recepção, procurando entender como esse texto de publicação acidentada e fragmentária se insere no conjunto da obra machadiana. Esse poema ele nunca foi publicado integralmente enquanto Machado estava vivo. Algumas partes, alguns trechos saíram em jornais e no livro Poesias Completas. O grande interesse de Machado por esse poema manifesta-se pelo longo tempo que ele se dedicou a ele. Pela minha pesquisa até agora, foram 22 anos trabalhando nessa obra. Aparentemente, Machado nunca abandonou a ideia de publicá-lo, e esse é um dos poucos manuscritos que deixou para a posteridade sem publicação. Os outros manuscritos são de poemas já publicados, do Memorial de Aires e do Esaú e Jacó. Bom, então na minha fala de hoje eu vou fazer um recorte que é onde eu pretendo ilustrar como o Mário de Alencar, que foi o editor dos manuscritos desse poema, como aconteceu, qual é a relação entre ele e Machado e como se deu esse processo, assim como a organização do espólio machadiano especial do poema O Almada. Eu vou tratar também brevemente da relação entre Machado e outro Alencar mais famoso, que é o autor de Iracema. Por conta de tempo, eu vou começar a leitura, senão eu posso me atrasar. No livro Alguns Escritos, publicado em 1910, Mário de Alencar dedica várias páginas a Machado de Assis. Escreve 2 artigos sobre o Memorial de Aires e Esaú Jacó e revela uma faceta íntima do seu relacionamento no texto Machado de Assis, Páginas de Saudade. Em uma espécie de relato memorialístico, descortinam-se os últimos dias da agonia de Machado e o que sucedeu após a morte do escritor. Mário começa a escrever no dia 28 de setembro de 1908. Cito: "Venho da casa de Machado de Assis. Lá estive todo dia de sábado, ontem e hoje. E agora estou sem ânimo de continuar a ver-lhe o sofrimento. Tenho receio de assistir ao fim que eu desejo, não tarde." Fim de citação. Em seguida, ele discorre sobre o receio que Machado tinha de sofrer uma moléstia grave que lhe tolhesse a dignidade e o fizesse sofrer por muito tempo, o que acabou acontecendo de qualquer maneira. Mário, então, tece alguns dos mais sinceros e comovidos elogios ao escritor, que vocês podem acompanhar pelo próximo slide. Era essencialmente bom e puro, de uma delicadeza e sensibilidade que não podia, por mais que o quisesse, acomodar-se à rudeza das coisas e dos homens. Capaz de ser terno, com abundância de coração, Machado de Assis escondeu no escritor a ternura do homem, e na intimidade do afeto reservava a manifestação do seu sentimento à eloquência do gesto sóbrio. Era por instinto e por estudo um elegante na alma e na inteligência. Ao final do registro desse dia, Mário profetiza o que seria da obra de Machado de Assis. Cito: com o decorrer do tempo, agora que vai acabar a presença corpórea do escritor, crescerá a admiração pela sua obra e ficará para sempre. Fim da citação. A próxima entrada no diário acontece cerca de um mês depois, em 30 de outubro de 1908, Machado já tinha morrido. Nela, vemos a tentativa de Mário em reelaborar o que sentiu com a partida do mestre. No próximo. Tive um grande abalo no coração, e o aspecto daquele querido corpo sem alma entrou-me pelos olhos com uma sensação de uma ruína inesperada.
Até hoje não senti ainda nitidamente a morte de Machado de Assis. Junto ao seu cadáver, pousado na sala da academia, durante alguns momentos em que fiquei sozinho velando-o, eu, a cada instante, me voltava como a fixar-lhe o vulto vivo que viesse ao meu encontro. É o próprio Mário que nos conta ainda nesse texto como foi o primeiro encontro com o grande escritor, quando ele era ainda menino e o Machado já era um escritor consagrado, e discorre como Machado de Assis sempre o incentivara a perseverar na seara literária. Após a morte de Carolina, os dois escritores se tornam ainda mais próximos e trocam confidências, palavras amigas, desabafos e até receitas médicas para as moléstias que os cometia. Apesar da considerável diferença de idade, Mário nasceu em 1872, quando Machado já tinha 33 anos. A leitura da correspondência entre os dois nos dá a impressão de que ambos tinham a mesma idade. As queixas sobre as doenças remetem a um diálogo de dois velhos amigos enfermos no leito. Os amigos dividiam ainda o mesmo drama da epilepsia. Além da amizade e da troca de confidências, Mário estava ao lado do amigo nas situações mais cotidianas, dando-lhe apoio físico e emocional, conforme podemos ver no depoimento de João Luso. Mais do que o seu grande amigo e companheiro fidelíssimo, aí ele está se referindo ao Mário de Alencar, o mestre prosador de Isaú e Jacó e Memorial de Aires receava cair na rua, morrer de repente, ao desamparo ou entre gente mais curiosa que comovida. Era então o Mário de Alencar que o levava todas as tardes ao Garnier e lhe dava o braço, quando havia transeuntes demais pelos passeios e o perigo de pisadelas e encontrões. A última carta trocada entre Machado e Magalhães de Azeredo reforça a companhia que o companheiro Mário fazia a Machado. O postscriptum fala-me da carta que recebera do Mário. Ele é ainda o mesmo seu amigo e meu também. É um dos que me tem valido nestes dias de solidão e de velhice. Quando estive doente, e ainda agora o estou, posto que menos, ele foi um dos que me acompanharam com carinho de amigo certo. Aqui me vinha ver a este recanto do Cosme Velho, onde passei tantos anos felizes e onde recebi o grande golpe. Essa relação tão íntima e respeitosa entre os dois escritores rendeu ainda outros frutos. Conforme pretendemos mostrar nessa comunicação, Mário de Alencar foi responsável por organizar grande parte das primeiras edições póstumas de Machado, além de ter investido grande esforço no recenseamento do espólio machadiano e na publicação dos inéditos do escritor. Flávio Amparo afirma: muitos dos escritos inéditos de Machado, assim como a obra da juventude do romancista e sua correspondência ativa, foram reeditados e publicados através do trabalho de Mário de Alencar, na sua incansável tarefa de manter viva a memória de um dos nossos maiores escritores. Pesquisando nos jornais, pude encontrar uma notícia relevante publicada na Gazeta de Notícias em 1910, onde ficamos sabendo que a obra de Machado, publicada nos jornais, e ainda alguns textos inéditos, seriam publicados pelo editor Garnier, e Mário de Alencar seria o responsável por essa tarefa de organizar os textos. Segue a descrição completa do trecho. A obra de Alencar não terminou naquele volume que tão melancolicamente ele dizia ser o último. Como os editores... É uma notícia do jornal, Como os editores de essa, o Sr. Garnier achou um dever coligir e publicar a obra esparsa pelos jornais e principalmente muitas páginas inéditas. Para essa obra era preciso que os editores de essa encontraram um homem de letras, amigo íntimo do escritor e que tivesse por Machado, além da morte, a mesma amizade, o mesmo respeito, a mesma carinhosa veneração. E felizmente a Casa Garnier incumbiu desse trabalho enorme o Sr. Mário de Alencar, o fino homem de letras tão ligado a Machado, de modo que teremos a crescer a obra de Machado de Assis, mais 6 volumes aparecerem sucessivamente. A comparação com essa nos chama a atenção por vários motivos, a começar pelo grande sucesso e prestígio que tinha o escritor português no nosso meio e pela quantidade de livros vendidos no Brasil. Só para ilustrar a popularidade do escritor, em um levantamento realizado pelo periódico A Semana, de setembro de 1893, sobre os 6 melhores romances em língua portuguesa, 3 desses romances eram do Essa, inclusive o primeiro deles. O escritor português também deixou várias obras inéditas, inteiramente ou inéditas apenas em livro, que foram editadas após a sua morte.
Essa notícia nos interessa também pela descrição elogiosa de Mário, nomeado responsável pela organização dos textos esparsos e dos trabalhos inéditos. Vemos também a construção da consagração machadiana como a construção da consagração machadiana foi tomando forma pela republicação de sua obra. Além desse registro, várias cartas trocadas entre Mário e José Veríssimo, logo após a morte de Machado, ilustram como foi o processo de transferência do espólio machadiano para a academia e como Mário trabalhou na organização desses papéis. Na carta de 5 de dezembro de 1908, Mário escreve a Veríssimo e comunica-lhe os seus planos. Outra coisa, pesa-me deixar na academia os manuscritos de Machado no estado em que foram da casa do Major. Acresce que, como segundo secretário encarregado do arquivo da academia, tenho a responsabilidade da conservação daqueles papéis preciosos. Desejava, por isso, levá-los comigo para a Tijuca, a fim de os pôr em ordem e catalogá-los. Lá em sossego eu farei esse trabalho em poucos dias, ao passo que na academia não faria senão em meses, com risco de perder muita coisa que possa ser tirada sem que o saibamos. Mais tarde, em 18 de dezembro de 1908, Mário escreve novamente ao crítico paraense, fazendo uma descrição minuciosa de todos os papéis organizados por ele até o momento. Entre esses papéis consta um manuscrito de O Almada, sobre o qual Mário faz observação de que talvez estaria incompleto. Já tenho aqui as 2 latas de papéis do nosso querido Machado de Assis. Examinei tudo e pus tudo em ordem. Trabalhos dele vieram. Manuscrito, talvez incompleto, do poema Herói Cômico Almada, manuscrito de um romance histórico não acabado e que pela letra parece muito antigo, notas lexicográficas, 3 folhas do manuscrito de Dom Casmurro, algumas folhas soltas de vários trabalhos, retalhos de jornais e etc. Como podemos ver, esses documentos nos ajudam a confirmar a nossa hipótese do quanto Mário de Alencar se empenhou para organizar os papéis do falecido amigo. Além disso, vemos que o receio de que os papéis se perdessem não era infundado. Até hoje não sabemos onde está esse romance histórico, os manuscritos de Dom Casmurro. Também somos informados sobre o processo de transmissão do manuscrito de O Almada. Uma outra questão que pretendo abordar aqui é a relação entre Machado e José de Alencar, aludida pelo próprio Mário no prefácio de Outras Relíquias. Outras Relíquias foi o livro que saiu em 1910, onde Mário editou os manuscritos e publicou essa versão mais completa do Almada que a gente tem acesso. José de Alencar publicou em 1873 o Garatuja, uma crônica que tratava do mesmo assunto de O Almada. Mário atribui a isso o motivo de Machado não ter publicado seu poema integralmente em vida. Seria repetir em verso o que o Alencar já havia dito em prosa. Outro crítico, João César Rocha, tem uma opinião diferente sobre a comparação entre o Garatuja e o Almada. Para ele, na verdade, Machado corrige Alencar ao compor o poema utilizando o gênero herói cômico, que seria mais adequado à situação satírica do que uma crônica histórica dos tempos coloniais. A comparação entre o Almada e o Garatuja vem de longa data. Desde o anúncio da venda do livro Outras Relíquias, publicado em agosto de 1911 na Gazeta de Notícias, o confronto entre os 2 textos e os 2 escritores já era aludido. Eu retirei aí só um trecho dessa notícia, que é o seguinte: o Almada trata do mesmo assunto do Garatuja, de José de Alencar, e oferece, pois, a mais o interesse do paralelo entre os 2 grandes mestres da nossa literatura e os 2 insígnios romancistas de estilos e predileções tão diferentes. Ainda mais antiga é a referência que aparece na própria advertência ao poema, publicada na Revista Brasileira em 1879. O levantamento das variantes desse poema é importante para a documentação de crítica genética, pois oferece ferramentas para uma melhor interpretação e entendimento da obra. Na advertência de 79, como eu já disse, há uma referência explícita à obra O Garatuja, que desaparece na advertência de 1910. Em Outras Relíquias não há uma única menção sobre a obra de Alencar, que aliás teve uma recepção muito mais ampla do que o poema de Machado. Apenas no prefácio ao livro, escrito por Mário, é que essa questão é retomada da seguinte maneira. Em outro prefácio que escreveu para o Fragmento, publicado na Revista Brasileira, há estas palavras que porventura dizem discretamente o motivo da não publicação anterior e integral
desse trabalho. Aí o Mário vai citar o trecho da advertência de 79. Tal é o episódio da nossa crônica fluminense que me serviu de assunto a um poema em 8 cantos, escrito há alguns anos e até agora inédito. Sobre esse mesmo episódio escreveu Alencar, um dos seus últimos romances, O Garatuja. Não consta de nenhum documento o motivo da assoada do tabelião Freire. Cabia, portanto, à imaginação inventar o que melhor quadrasse ao plano e à índole da obra. Ao engenho de Alencar não era difícil achar um motivo interessante. Eu dei-lhe o que consta do trecho adiante publicado. Aí as palavras de Mário. A crítica achará nesse poema, mais do que em nenhum outro escrito de Machado de Assis, a revelação das influências literárias que concorreram para formar ou preparar o seu belo e forte espírito. E verificando certas feições de sinceridade juvenil e de humorismo cômico, não repetidos no resto da obra do romancista e poeta, achará também que seria injustificável perpetuar o inédito dessa produção engraçada, curiosa e interessante, por tantos títulos para os admiradores do grande escritor. Não deixa de ser curioso notar como Mário faz questão de retomar um prefácio já antigo, de 1879, em que o Machado cita Alencar. É como se essa indicação lembrasse o leitor de que Alencar foi o pioneiro em escrever sobre esse assunto e confere uma certa subordinação de Machado a José de Alencar. Começa-se a delinear uma situação complexa que eu pretendo desenvolver durante a pesquisa. Porque ambos foram buscar em um episódio de 1659 o assunto de seus textos? Por que, num primeiro momento, Alencar é lembrado como inspiração para Machado e depois é deixado completamente de lado? Para a primeira pergunta, Astrogildo Pereira afirma que os dois escritores foram buscar na crônica do século XIX mais o disfarce para tratar da briga entre bispos e maçons que acontecia na época e que resultou na questão religiosa entre os anos 1872 e 75. Alguns críticos oferecem teorias diferentes para as semelhanças e diferenças entre os textos. Raimundo Magalhães Júnior afirma que tanto Almada quanto Garatuja são obras de circunstância, que vieram a lume por conta da questão dos bispos vigentes na época. Como é sabido, Machado e Alencar se encontravam na livraria Garnier junto com os outros escritores e conversavam por horas sobre os mais diversos assuntos, entre eles os literários. O argumento de Magalhães Júnior é que os dois escritores já haviam conversado sobre esse assunto e tivessem trocado ideia para essa publicação. Para o crítico, a publicação do Garatuja teria sido uma surpresa para Machado, que já estava trabalhando no texto, e que, desanimado, teria parado a composição da obra. Ainda segundo Magalhães, os manuscritos da Academia Brasileira de Letras estariam incompletos não porque se perderam algumas páginas, mas sim porque Machado não os terminou. E não os terminou porque não queria, de certa forma, competir com a obra de José de Alencar. Para o crítico, essa é, cito, a única explicação cabível para a interrupção dessa obra de Machado de Assis, homem que era uma prodigiosa máquina de trabalho e nada deixava inconcluso. Fim de citação. No entanto, ficamos com alguns questionamentos reminiscentes, entre eles, qual seria a explicação para que Machado incluísse trechos do Almada no seu livro Poesias Completas de 1901? Essa foi uma obra de maturidade, uma síntese de sua produção poética, e sem dúvida o poema não foi incluído apenas para preencher espaço e cumprir obrigações, como sugere Magalhães no caso dos trechos que saíram em jornais. Se Machado não finalizou o poema, por que teria escrito na última página do manuscrito a inscrição "Fim do poema"? Essas são algumas razões porque cremos que o Almada tem uma importância muito maior do que meramente circunstancial. Machado perseguiu a composição desse poema por muitos anos e publicou trechos dele no livro que seria a efetivação de sua obra poética. Além disso, ele guardou um manuscrito que reflete um texto ainda em processo de criação, uma ideia que não parece abandonada, mas transformada em algo que podemos imaginar como migrando para sua prosa. Mário Casasanta, no elogioso prefácio de 1955 ao livro Alfarrábios de José de Alencar, onde o Garatuja foi publicado, traça um comparativo muito interessante entre as duas obras. Para o crítico, Garatuja é superior ao poema de Machado principalmente por não ter se apegado a modelos. Alencar teria se sobressaído também por ser um escritor mais maduro e experiente. Os dois escritores foram buscar, e deixam isso claro na introdução aos textos, nos Anais do Rio de Janeiro, de Baltazar da Silva Lisboa, a inspiração para o enredo e alguns personagens.
Alencar sairia na vantagem novamente por ter criado a figura de Garatuja, o que lhe dava mais liberdade de ação. Enquanto Machado, por utilizar as próprias figuras da crônica, deve ter se visto em talas para respeitar a verdade histórica. Essa é uma citação do Casa Santa. Outra diferença substancial é que Machado utiliza figuras mitológicas como a ira, a gula e a preguiça e faz referências a várias obras clássicas, passando pela Ilíada, Isope, Lutran e até Camões, enquanto Alencar não segue modelo algum. Nas palavras de Casa Santa, podendo, ao contrário, servir de modelo. Então, para finalizar, esse embate silencioso entre Machado e Alencar pode nos dar mostras de como Machado procurou se diferenciar da prosa alencariana, tentando ao mesmo tempo encontrar uma voz própria e um estilo que fosse seu. Vemos também que a citação à obra de Alencar poderia ter sido necessária na Advertência de 1879, quando Machado ainda era um escritor pouco conhecido e queria mostrar seu repertório e respeito pela obra de seu antecessor. Conforme Machado de Assis vai conquistando seu espaço e se consagrando no cenário literário, essa necessidade deixa de existir e a referência à obra do Garatuja gradativamente vai perdendo a sua importância. É isso, muito obrigada. Eu passo agora a palavra a Camila Russo de Almeida Spagnoli, com o trabalho Godofredo Rangel e a Revista do Brasil, Redescobrindo o Escritor e Sua Obra. Obrigada. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer a todos pela presença aqui hoje, nesta sexta-feira. Agradecer à comissão, que sempre com tanto carinho preparando esse evento para a gente, a oportunidade de estar aqui hoje. E agradecer ao professor Ricardo pela oportunidade também de estar com a gente hoje nessa mesa. E antes de começar, eu gostaria de contar um pouquinho o percurso de como que eu cheguei ao Godofredo Rangel, esse nome aí que causa algum certo estranhamento. A maioria das pessoas acabam não conhecendo o Rangel, então eu queria contar um pouquinho do caminho de como eu cheguei a esse escritor. Bom, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica com a professora Marisa Lajolo, então por 2 anos eu tive bolsa da FAPESP e eu comecei estudando não o Rangel. Eu comecei estudando um nome um pouco mais conhecido, Monteiro Lobato. Eu acho que tá falhando minha voz, tá tudo bem? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com as cartas do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato se correspondeu com várias pessoas e o Godofredo Rangel é o principal interlocutor dele. E então, nesse começo das cartas, eu fiquei mais um viés Monteiro Lobato, o que ele achava de estilo, o que ele lia, um pouco da formação do Monteiro Lobato enquanto escritor. E foi também nesse momento, ainda na iniciação científica, que eu recebi aí um parecer que falava por que não estudar Godofredo Rangel, uma vez que tem tão poucos estudos sobre ele. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, mas tive que seguir ali no mestrado, continuei meu trabalho com o Lobato, também gosto, fico ali com meu coração dividido, Lobato e Rangel. E no mestrado, eu fiz com a professora Telê pelo IEB, eu pesquisei, continuei essa formação do Lobato enquanto leitor, o que ele lia, o que as estantes do Lobato ainda continua preservando ali na Unicamp, na Biblioteca Monteiro Lobato. E agora meu coração está de volta com o Godofredo Rangel no doutorado. Bem, para começar também, eu acho que antes de entrar de fato no que vem a ser o meu trabalho, acho legal assim um pouco de uma introdução. Quem é Godofredo Rangel? O que ele escreveu, quais foram as obras dele, enfim. O Rangel é um escritor mineiro, ele nasceu na cidade de Três Corações em 1884, é um escritor aí do começo do século XX. Aos 12 anos de idade, ele perde a família e vem morar aqui para São Paulo com a irmã dele. Ele cursa Ciências Jurídicas e Sociais no Largo de São Francisco e é aí que vai dar esse boom um pouco na carreira dele enquanto escritor, que junto com o Monteiro Lobato, que é nesse momento que ele conhece o Lobato, eles formam aqueles grupos assim da época de pessoas que leem, enfim, aqueles grupos estudantis que se chama Cenáculo, e eles se reúnem sempre ali no centro de São Paulo, discutem literatura, filosofia. Só que em 1904 o Rangel acaba saindo desse curso, ele termina, só que não fazendo aquilo. Ele tem uma oportunidade de cursar meio que à distância, na época não tinha, mas à distância na cidade de Campinas. E é nesse momento que começa a correspondência com Monteiro Lobato. A gente tem
A Barca de Gleire, não sei se vocês conhecem, registram aí mais de 40 anos da troca de cartas com o Monteiro Lobato. Elas começam em 1903, a primeira edição das cartas vem em 44, só que sai uma outra edição que as cartas vão até 48, 12 dias antes da morte do escritor Monteiro Lobato. Então aí, por essa extensão, já dá para ver, a gente acompanha vários momentos ali da vida dos dois, essa gestação enquanto escritores, esse processo de formação, até mesmo aqueles traços biográficos que toda a leitura de cartas traz em si. Eu trouxe para vocês alguns livros aí que o Rangel publicou, são as obras dele que a gente tem notícia. Podem passar os olhos, não sei, quem sabe vocês conheçam algumas, já tenham lido alguma vez na vida. O Rangel, ele tem romance, ele tem livros de conto. O primeiro ali, Estudo Prático de Português, é uma gramaticazinha. E ali à direita, a Banda de Música do Onça, História do Tempo do Onça, Passeio à Casa do Papai Noel. E também se aventura ali no campo como Lobato, a literatura infantil. O Rangel também ele publicou bastante em periódicos da época, aí também está um levantamento de alguns que ele publicou. E eu me detenho, agora vamos lá de fato, a minha pesquisa do doutorado, as publicações do Rangel na Revista do Brasil. Bem, essas publicações começam em 1917. Ele publica um ensaio, Estilo de Fialho, e a partir daí ele publica no começo em vários números assim seguidos, depois fica mais esporádica a participação dele, que vai até 1924. Vocês podem ver aí também que ele publica ensaio, ele publica crítica, ele tem o romance Vida Ociosa, ali está no segundo tópico, ele participa em vários números, ele começa em 17 e termina em 18, ele sai no rodapé da Revista do Brasil. Então, tem todo um romance dele, ele publica contos, a atividade dele é bem intensa nesse período. O que acontece? Ele é aquele amigo que sempre incentiva, ele não é só de contar as coisas ali, as coisas do dia a dia, ele quer que o amigo dele produza e tenha sucesso, ele se empolga com os livros do Rangel, a gente acompanha tudo isso pelas cartas, é muito legal de ler. Às vezes ele até dá os puxões de orelha, que ele não se conforma, como o Rangel não publica o texto que está tão bom, fica ali só os manuscritos, como a gente acompanha pelas cartas, parece que ambos, né? Esqueci de falar um detalhe muito importante, é muito triste também. A gente só tem as cartas do Monteiro Lobato para o Rangel, a gente não tem esse outro lado da barca, que seria do Rangel para o Lobato. Então tudo que eu falar é meio que parcial, mas a gente consegue entender ali pelas entrelinhas das cartas. Então eles comentam leituras, um troca manuscrito com o outro, impressões sobre a criação, que a gente pode até falar as cartas enquanto canteiro de obras, que a gente pode acompanhar em vários momentos, críticas ali um do outro com o texto, troca isso, faz aquilo, a própria gestação do ato de criar, que é legal, não é só o escritor, nossa, uau, Monteiro Lobato pronto, Rangel pronto, não, é o escritor em processo também. E o Lobato, ele incentiva a todo momento o Rangel, e eu trouxe alguns trechos de carta para vocês acompanharem um pouco desse processo da Revista do Brasil e do incentivo do Lobato e a mediação dele, muitas vezes até com um papel muito ativo nessa amizade para que o Rangel se publicasse. Tem aí a primeira carta, é uma carta de 1917, isso é o Lobato falando. Hoje escrevi a Revista do Brasil, como por ordem tua, que ou publicassem a Vida Ociosa, que é o romance dele, ou devolvessem os originais. Estão a mangar contigo aqueles paredrecos. Tiro-a de lá e publico-a em rodapé no Estadinho. Aí o Lobato, todo bravo, que estava demorando para sair essa publicação. Nessa época o Lobato participa ali do grupo de amigos do jornal Estado de São Paulo, publica bastante coisa. E é esse puxão de orelha que vem na carta dele falando que deu aí no pessoal da Revista do Brasil. Na próxima carta vem a grande notícia para o Rangel. A Vida Ociosa vai afinal sair. Aquela intimação surtiu efeito. Respondeu Plínio Barreto, na época ele era o editor-chefe da revista.
que nossa, tá um pouco ruim de ler daqui que tá batendo umas luzes, respondeu o Plínio que a não devolvia porque ia publicá-la. De fato, a Vida Ociosa começa a sair em maio de 1917, certo? Nesse meio tempo, Lobato era ali só um frequentador das rodinhas, conversava com o pessoal da Revista do Brasil, e ele tem a oportunidade de comprar a Revista do Brasil. Ele compra, acho que vocês já devem ter ouvido falar da trajetória do Lobato enquanto editor, o tanto que ele revolucionou o mercado livreiro no Brasil, que antes tinha aquela coisa toda de enviar para Portugal, os custos altos, e o Lobato acessibiliza ali tudo, e começa com essa compra da Revista do Brasil. Então ele compra, e é claro, ele vai continuar incentivando o Rangel a publicar bastante na revista. Eu queria agora, que a revista é minha, ver-te ali como gato da casa, em todos os números, com coisas filológicas, com romances e contos espiolhados ou não. Então ele fica, em várias cartas ele pede textos do Rangel, tem um livro, Os Bem Casados, para vocês terem ideia ali do apuro que o Rangel era pela escrita. Ele começa a escrever sobre esse romance em 1909, 1910, o Lobato pede várias vezes na Revista do Brasil para ele publicar esse romance, Rangel não publica, morre e essa obra só sai póstumamente. Então tem vários pedidos de livros, de contos, a todo momento a gente acompanha o Lobato intermediando essa relação do Rangel com as publicações. Neste próximo trecho, eu quis trazer um pouquinho desse apelo do Lobato para publicar, que eu tenho tanto falado para vocês. Estive pensando no seguinte: é preciso editar Vida Ociosa e Falange Gloriosa. Falange Gloriosa é um outro livro também do Rangel, que saiu em rodapé no Estadinho, mas como livro ele vai sair só póstumamente. Você é o homem do Zosa. O fato do teu romance ter saído na Revista do Brasil corresponde a quase ineditismo. É indispensável vires a público em livro, porque o livro é como o germe que faz a palma, a chuva que faz o mar. Anda lá, pois, com as correções, elimina aquele final da expulsão do juiz, que está idiota e ninguém aceita, e ainda ontem vi condenado por uma dama de Faro apuradíssimo. E manda-mo. Eu gosto bastante desse trecho, que ele tem bastante coisa aí pra gente conversar. Essa dama de Faro apuradíssimo possivelmente se refere à Dona Purezinha, a esposa do Monteiro Lobato. Ele dava os manuscritos que o Rangel mandava para a esposa também ler, e tem aí um parecer um pouco dela que aparece nas entrelinhas das cartas. E a super bronca do Lobato, né, o que ele acha que ele tem que mudar, o que tem que fazer. O livro do Rangel, ele quer que ele muda isso e aquilo. E o interessante, que é o que de fato o meu trabalho focaliza, é como que é vista essa publicação em revista. O que acontece? O romance O Vida Ociosa, ele sai na Revista do Brasil, e depois, em 1920, ele vai sair em livro. E no meu trabalho, eu tento entender ali um pouquinho dos vestígios do processo de criação do Rangel, com a publicação da Revista do Brasil e para a publicação impressa em livro. Teve alguma alteração? Sim, teve alguma alteração. O que ele alterou? O quanto que isso revela das escolhas do escritor, certo? A mesma coisa são alguns dos contos. Tem aqueles que permanecem inéditos somente na revista, mas tem aqueles que eles vão integrar 2 volumes de contos. Um, o Andorinhas, e outro, Os Humildes. Então, o meu trabalho, na verdade, acaba sendo esse, de estudar aí parte desse processo de criação e acompanhar, por meio das cartas também ali, quais vestígios, o que a gente consegue ver dessa criação do Rangel. E aí nessa carta, uma coisa que a gente percebe que a todo momento acontece é essa gênese a 4 mãos. Tem ali o papel do Lobato sempre pedindo alterações ou parabenizando. Eu acho que isso fica legal, não fica. E principalmente agora com o Lobato editor, a gente percebe o quê? O Lobato com esse faro comercial, o que é mais vendável, o que não é vendável. Aí ele fala do finalzinho do romance para alterar, certo? Para você tirar, que era um finalzinho idiota. Quando sai em livro, o Rangel tira o finalzinho, então ele acata aí a opinião do amigo dele, Lobato. É uma das alterações que a gente consegue ver.
Continuando, ele segue nessa linha, né, de o que deve fazer, o que não deve fazer. Rangel, recebi vida ociosa. Parece-me aconselhável trocar a simples enumeração dos capítulos, coisa anticomercial, pela denominação dos capítulos, coisa comercialíssima. Acho horrivelmente árido um romance de capítulos numerados. E é fértil em que cada capítulo tem um títulozinho tentador, como faz o mestre Machado. O do Elvas também é assim. Tudo que nos livros predispõe bem o público ledor e o comprador é agradável a Deus. Se queres, eu mesmo batizo os capítulos. Ou então, manda-me daí os nomes, certo? Se você não tiver com tempo, deixa que eu batizo, vou fazer uma coisa comercial. É bem interessante esse testemunho aí da produção do Rangel nesse sentido. E que nos faz pensar, quando você tem as cartas, quando você entra ali na intimidade, meio dos escritores, quanto mesmo daquela ideia dele, né, que a gente sempre pensa ali daquela polifonia, o quanto é de outra pessoa, quais são os empréstimos, e nessa troca Rangel e Monteiro Lobato, o quanto de um está no outro e do outro está nele, né? Então esse trecho eu acho muito exemplar para a gente discutir essas questões próprias da gênese, da criação. E para vocês verem, esse processo do doutorado de comparação do que saiu em revista e depois em livro, está bem no começo. Eu fiz ele parcialmente, por enquanto ainda estou no Vida Ociosa, ainda no começo. E nessa tabela eu coloquei, olha ali a coisa comercial e o não comercial. Primeiro, na primeira coluna, quando sai na Revista do Brasil, olha ali, está tudo numerado, vão ser 22 capítulos e só está numerado. E a gente tem ali, já publicado em livro, em 1920, os títulozinhos tentadores, vocês ficaram tentados agora a ler Vida Ociosa por conta desses títulos, e o finalzinho ali, o capítulo 22, que de fato não aparece na edição em livro. O Lobato fazia muito isso também. Ele publicava em revista e vinha a crítica, se fosse positiva ele mantinha, se não fosse positiva ele alterava. E o curioso ainda do Lobato é que tem livros dele que tem várias versões. Mesmo quando saía já o livro, você vai pegar a segunda edição, está modificado. E ele gostava muito de mexer na obra. Era uma espécie de obra inacabada. O que a gente pode ver também aí que ele tenta fazer o Rangel seguir um pouco desses passos dele. Aqui também, desse trabalho de comparação, está destacado em cores coloridas. Ali na coluna que tem, acho que tá à esquerda, isso, à esquerda que está em rosa, é o trecho, a alteração está no final, ele sai assim na Revista do Brasil. Vou ler para vocês. Senhor doutor, nós temos contas velhas a ajustar. Faz alguns anos que o senhor nos dá o prazer de frequentar o nosso rancho. Eu estou lendo assim porque eu não consigo muito com a luz. Lá o recebemos não como hóspede, e sim como filho. No entanto, o senhor, e aqui... Obrigada. Brandiu o indicador... Eu vou tentar ler nas minhas coisas. Desculpa, gente. Só um segundo. Pronto, bem mais fácil. Senhor doutor, nós temos contas velhas que ajustar. Faz alguns anos que o senhor nos dá o prazer de frequentar o nosso rancho. Lá o recebemos não como hóspede, e assim como filho. No entanto, o senhor, e aqui brandiu o indicador ameaçadoramente, de cada vez que nos visita deixa um pacotinho de pratas. Até aí está em comum. O que muda? Como se lhe cobrássemos o nosso feijão. Nunca nos recusamos a recebê-las, para pô-lo mais à vontade. Secretamente, porém, conspiramos uma vingança. Isto há meses, há anos, esperando que a não levasse a mal. Quando sai em livro, o Rangel faz a alteração desse trecho que está em rosa, que fica da seguinte forma. E a vingança foi esta. Notamos que os seus dedos andavam muito limpos, faltava-lhes qualquer coisa. Se tivéssemos recursos, far-lhe-íamos um belo presente. Não sendo possível, então, eu disse à prima. E segue. O que acontece? Que é bem curioso desse trecho. Sai em revista aquilo que está em rosa. Quando sai em livro, sai o que está amarelo. Só que o Rangel não gosta da alteração que ele fez. Quando sai a segunda edição, ele volta para a versão que estava na Revista do Brasil.
Então, nem sempre as alterações estão aí, talvez, para melhores. O que a gente consegue perceber? Às vezes ele troca um trecho todo, às vezes é uma palavra, como a gente viu, é um capítulo. Então, há vários tipos de alterações que a gente pode ver ali o processo um pouco criativo do escritor, certo? E, para terminar, eu disse que a gente não tem as cartas do Rangel na Barca de Gleire. Só que o que acontece? Em 1984 foi o centenário de nascimento do escritor. E aí o Suplemento Literário de Minas Gerais, organizado pelo Márcio Sampaio, que é genro do Lobato, disponibilizou aí algumas cartas do Rangel. Não é muita coisa, gente, é uma média de 20 cartas, mas já permite ali a gente escutar um pouquinho a voz do Rangel e ficar na torcida, de fato, se tem, se não tem mais carta. A professora Marisa Aljon falou que já tentou entrar em negociação com eles várias vezes. A família, ora fala que não quer publicar, ora fala que esse próprio Márcio Sampaio já está fazendo a organização desse material. Em algumas cartas a gente vê ali o biógrafo Enéas Atanásio falando que o Rangel queria que queimasse os papéis, mas dizem que essas cartas estão guardadas e está numa pasta. Quem sabe onde a gente veja isso. E para terminar, é um trechinho do Rangel para vocês verem a insistência dele em não se publicar, essa timidez literária dele nessa carta que ele envia para o Lobato. Quanto ao meu livro... deixa eu ler daqui, mais fácil. Quanto ao meu livro, segura breve, o vida ociosa, para que o edites em volume, se ainda te mantiveres na mesma atrevida intenção. Vais talvez arriscar dinheiro impropriadamente, e o que é pior, dinheiro da sociedade que organizaste. Por isso, quando eu te mandar os originais, pensa bem antes, para que evites malogro daquela natureza para ti e remorsos para mim. Certo? Bem, tentei dar conta um pouquinho, muita coisa para falar desse Rangel, como o professor Marcos, o orientador, fala, dessa floresta que é o Rangel, certo? E deixo para vocês no finalzinho o meu e-mail, se alguém tiver algum material, uma carta, um livro perdido do Rangel, ou qualquer dúvida também, pode mandar e-mail para mim. Muito obrigada. Para iniciar aqui a nossa conversa sobre os dois ótimos trabalhos da Flávia e da Camila, assim, primeiro cumprimentando o esforço de valorizar a história das publicações, que é um trabalho que às vezes nos estudos literários não é tão valorizado, mas a importância de se recorrer às várias edições, às edições originais nas revistas, né, nas primeiras edições dos nossos escritores que tanto publicaram primeiramente em jornais, em revistas, consideração da correspondência, né, como uma espécie de espaço de discussão dessas obras em gestação, né, tanto para se pensar as várias versões, as modificações que inevitavelmente uma obra pode sofrer, como também pensar no sentido que essas obras têm nesses suportes iniciais, quer dizer, o sentido de um determinado periódico, de uma determinada orientação estética ou política, ou de uma revista tão importante, né, como a revista brasileira. Então, acho que esse é o primeiro mérito, né, desse esforço de pesquisa e de levantamento mesmo, e também pensar nos dois desafios, né, que cada uma tem. No caso, acho que da Flávia, levar em consideração uma obra de Machado de Assis pouco conhecida ainda, apesar que muitos críticos já tenham feito algumas observações. O Almada parece uma espécie de um corpo estranho quando a gente pensa no Machado de Assis, e talvez o seu desafio é tentar situar essa obra para esse escritor tão estudado já. Quer dizer, essa acho que já é uma contribuição inicial. E no caso da Camila, o desafio é oposto, né? Quer dizer, um escritor muito pouco estudado, quando se lembra dele é a função de um outro escritor, do diálogo que ele estabeleceu com o Monteiro Lobato. Acho que o Godofredo Rangel fica realmente à sombra, né, do Lobato por causa dessa correspondência, e a dificuldade é situá-lo, né? Quer dizer, qual a sua importância, né, nesse momento literário. Para iniciar a conversa, que eu acho que vocês podem, o que me chama mais atenção no teu trabalho, mais instigante, Flávia, é justamente esse encontro Alencar e Machado de Assis, a partir de uma
mesma inspiração histórica, que resultaram em duas obras diferentes, o Garatuja e o Almada, que, segundo os críticos, parece houve um diálogo ou mesmo uma tentativa de superação por parte do Machado, no momento em que o Machado ali estava realmente iniciando a grande virada, né, que provoca tantas discussões. Queria saber mais qual é o seu posicionamento, quer dizer, se realmente houve ali um diálogo maior ou apenas uma inspiração comum, né, porque o Machado e Alencar pensamos mais como as diferenças, os opostos, e aí eu acho que é uma proximidade muito grande de interesses, né, um diálogo, parece que o seu trabalho quer indicar um diálogo próximo. Já aproveitando também no caso da Flávia, o Godofredo Rangel, acho que está num período complexo assim, da literatura brasileira, o começo do século XX, que parece que, acho que ele está muito ainda preso aos modelos do realismo, do naturalismo do século XIX, e acompanha ali junto com o Monteiro Lobato o início do modernismo. Eu queria saber um pouco, se você pudesse falar um pouco como você vê essa posição entre dois tempos ali do Godofredo Rangel, e se isso implicou um pouco né, num certo esquecimento, se você acha que pensa assim que ele foi esquecido frente ao Lobato, por exemplo, ou outros autores do período. Bom, obrigada, professor, pelas considerações. Eu acho que realmente esse é um grande desafio, entender como essa obra se encaixa, né, na obra de Machado de Assis. E quanto ao diálogo com Alencar, a gente sabe como Machado admirava o Alencar, né, e respeitava, e tinha toda aquela admiração mesmo por todo o trabalho dele. Mas acredito que em certo momento essa ruptura é necessária para ele até poder se firmar, né, enquanto escritor tem a sua própria voz, o seu próprio estilo. Então acredito que inicialmente pode até ter sido realmente por conta da questão dos bispos, que os dois tenham trocado ideias e ele ter se inspirado em Alencar. Mas o intrigante para mim é que isso continua, né? Depois que ninguém mais se falava na questão religiosa, ele ainda publica um trecho tratando desse assunto. E aí, para mim, o que eu estou vendo é que esse texto tem implicações que vão aparecer depois lá na prosa. Por exemplo, o tom joco sério, o tom de Memórias Póstumas, por exemplo, né? Do que é um romance, essa brincadeira que ele faz, né? O deslocamento, o rebaixamento de tudo, isso aparece lá no Herói Cômico. De várias formas, até mesmo em comparação a personagens. Por exemplo, o Cotrim de Memórias Póstumas, né, contrabandeava escravos, e lá no Almada tem o pai da Margarida, que também tinha esse ofício, e como ele trata os dois é de uma maneira até semelhante mesmo, de aproveitamento mesmo de temas e personagens. Mas para mim, acho que o maior aproveitamento, por enquanto, que eu estou vendo, é do tom mesmo, né? Do cômico e do sério misturado, que está no próprio surgimento do romance, né? Se a gente for pensar. Então, esse texto ainda traz muito incômodo, né? À primeira vista. Também convido vocês a conhecerem, a lerem, igual a Camila falou. Machado é um escritor conhecido, mas esse texto praticamente... Eu mesmo nunca tinha ouvido falar, já no mestrado que eu fui conhecer esse texto. Então, realmente, é um desafio aí, mas justamente por ser tão incômodo, eu acho que deve ser, sim, deve ser pesquisado, deve ter alguma chave que possa nos ajudar a entender um pouco melhor a obra dele. Então, entender essa coisa da literatura ali no começo de 1900 e pouco, esse choque de várias linhas, realismo, naturalismo, modernismo, tantos ismos, é de fato um caminho espinhoso, ainda mais quando a gente fala em Monteiro Lobato e essa relação toda, e é muito legal também no sentido que as cartas, elas também dão conta bastante disso.
O Rangel, no começo, ele é muito apegado aos franceses, aos escritores franceses, então a gente vê bastante o Lobato falando. Tem até uma carta muito engraçada, que o Lobato fala com toda essa referência que vocês puderam ver, vomite o Flaubert, que o Rangel estava ali, parece que lendo, e eles falam na formação do próprio estilo deles, ele lia muito Flaubert, ele lia o Zola, e ele está todo se construindo, só que ao mesmo tempo, o que acontece? Aparece uma coisa potencial, assim, que terrível, acaba com tudo, que é Camilo Castelo Branco. Tanto o Lobato quanto o Rangel, eles ficam aí bastante tempo na leitura do Camilo Castelo Branco, e o curioso é que eles mandam trechos da obra do Camilo, veja isso, e eles ficam comparando. Enquanto fulano de tal fala assim, o outro fala assim, olha esse tapa na cara que o Camilo faz. Então eles ficam assim nessa formação literária, a gente pode acompanhar em várias cartas. E o Lobato é apaixonado pelo Machado de Assis e pela essa escrita do Machado, essa propriedade vocabular que o Lobato fala tanto. Só que o que acontece? Em se tratando do Godofredo Rangel, a gente pode perceber aquilo que o professor Antônio Cândido até fala quando ele comenta sobre o Rangel. É uma literatura caligráfica. Pensa na atividade de caligrafia ali, você capricha na sua letra e tudo, e é isso na literatura. O Rangel, ele floreia tanto, ele capricha tanto na descrição, na sua paisagem, que fica aquela escrita mais pesada mesmo, aquela descrição mais pesada, até mesmo talvez por conta dos modelos ali franceses que ele leu, o Rangel não consegue muito se desvencilhar disso. Então, a gente não chega de fato ali o modernismo, essas experimentações todas, a gente tem um Rangel de fato mais apegado ali a uma linha mais naturalista, realista. Alguns romances dele, que nem Os Bem Casados, ele dá um pouco, avança bem mais nessa questão, mas o próprio Vida Ociosa é aquela coisa mais da paisagem mineira, e vai, não vai, essa escrita mais carregada de traço realista. Acho que é isso. Os colegas podem fazer perguntas. Se ainda não surge uma pergunta, eu faço mais uma para Flávia. Quando você fala que possivelmente a questão religiosa pode ter servido ali de mote, né, tanto mais no caso do Almada, eu pensei na leitura que o Ivan Teixeira faz do Alienista, o Altar e o Trono, que a hipótese dele que a questão religiosa é também satirizada nos conflitos, sobretudo da figura do padre. Se você chegou ou está pensando em fazer essas correlações de como, se possivelmente a questão religiosa permeia esses textos, justamente nessa época, né, também o Alienista é de 1881, então, nesse período de produção do Almada. Sim, acho que a questão não tem como não passar por isso. Acho super importante entender o que foi essa questão e assim, como ela reverberou no próprio Império, né? Que depois teve uma confusão política muito grande com o imperador, com o Papa, uma briga que alguns dizem que foi uma das os maiores escândalos do Império e que teve grande papel no enfraquecimento do imperador. Então essa questão é muito importante de ser entendida mesmo. A referência que você passou do Ivan Teixeira é super importante. Tem essa questão, sim, ela é muito importante, mas eu acredito que também sabe aquela história do Brasil que avança um passo para frente e dois para trás? Me parece que também isso está sendo tratado. Ou seja, um assunto antigo, ultrapassado, que já foi, mas que se repete. Então, por exemplo, nos jornais mesmo, da época de 1900, por exemplo, você encontra padres, comparações com o Aesop. Então isso ainda está, de certa forma, permeado na vida política, social brasileira. Então acho que tem essas duas questões, a pontual do que realmente aconteceu e do que vem acontecendo até os dias de hoje, né? Como isso se alonga. Então eu acho interessante notar isso, né? Porque é um episódio, teoricamente ultrapassado,
voltaria a se repetir, porque as coisas não são ultrapassadas aqui no Brasil. A gente continua, infelizmente, esbarrando nas mesmas questões sempre. Então, acho que isso também é uma coisa que me chama a atenção um pouco. Alguém gostaria de pergunta? Bom, então podemos encerrar a sessão. Muito obrigado.